Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de obstetrícia, tá? Na aula passada, nós vimos como funciona o pré-natal de baixo risco, tá? Hoje a gente vai ver como funciona o pré-natal de alto risco, tá? Para aquelas mulheres que apresentam algumas comorbidades, tá? Algumas doenças associadas que fazem com que esse pré-natal seja de alto risco, né? Algumas comorbidades que possam trazer tanto prejuízo para o bebê quanto para a mãe, tá? Olha só, a primeira doença que a gente traz, que pode causar um risco, um dano tanto à mulher quanto ao bebê, são as doenças hipertensivas, tá? Durante a gestação. Especificamente, a hipertensão arterial sistêmica durante a gestação. A gente já conhece a hipertensão, né? A gente já conhece também os valores, né, que são considerados para a mulher, para a pessoa, né, para o ser humano ser considerado hipertenso, tá? E na gestação não é diferente, tá? Para ser considerado hipertensão, a pressão arterial sistólica tem que ser maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, ou a pressão arterial diastólica maior ou igual que 90 milímetros de mercúrio, tá? 140 por 90, maior ou igual que isso, tá? Considerado hipertenso. E esses níveis são mantidos em medidas repetidas. Então, repetitivamente, sempre está dando essa medida elevada, essa pressão 140 por 90, 140 por 100, 150 por 100, sempre mantendo aquele padrão, tá? Nas condições ideais também, para estar aferindo essa pressão arterial em pelo menos 3 ocasiões, tá? Então, a mulher gestante vai ao posto de saúde, chega lá, fica em repouso e vai fazer a medida dessa pressão arterial depois de, suponhamos, uns 20, 30 minutos que ela tenha chegado, né? Todas as vezes, essa pressão ela está se mantendo alta, então é sugestivo que essa mulher realmente tenha hipertensão. E aí, ó, só trazendo algumas definições para vocês, a hipertensão arterial sistêmica crônica é definida por a hipertensão arterial registrada antes da gestação, tá? No período que precede até a 20ª semana de gravidez ou além de 12 semanas após o parto. Então, ela é uma hipertensão crônica, ou seja, a mulher que já tem hipertensão antes de engravidar, a mulher que caracteriza a hipertensão até a 20ª semana de gravidez, tá? Ou 12 semanas após o parto. Se essa hipertensão, se esses níveis pressóricos persistirem, vai implicar que aquela mulher ela tem uma hipertensão arterial sistêmica crônica, ou seja, cronificou. A hipertensão gestacional em si, tá? Ela é caracterizada pela hipertensão detectada após a 20ª semana de gestação, tá? Então, partiu até a 20ª semana de gestação, ela não tem, tá com a pressão normal, mas a partir da 20ª semana a gente começa a ter ali um aumento naqueles níveis de pressão e que ela não tenha proteinúria, tá? Eu não sei se vocês já viram, né, o que é proteinúria, mas a proteinúria é a presença de proteína na urina, certo? Então, sem proteína na urina, tá? Ela é uma hipertensão gestacional, ou seja, ela é transitória, normaliza depois do parto, tá? Quando a mulher para e passa algumas semanas após o período do parto, né? Quando ela está no puerpério, essa pressão ela vai normalizar. Então, foi uma hipertensão gestacional. Ocorreu só durante a gestação, não cronificou, certo? Mas aí, se ela persistir após essas 12 semanas, ou seja, vai dar mais ou menos 3 meses após a gestação, se persistir, ela cronificou, tá? Então, virou uma hipertensão arterial sistêmica crônica. A pré-eclâmpsia, né, que muita gente escuta falar, ela é caracterizada pelo aparecimento de hipertensão arterial, tá? E proteinúria, certo? Ou seja, vai ter presença de proteína na urina. A mulher ela vai estar ali perdendo proteína
pela urina, tá? E aí tem o valor de referência para vocês, após a 20ª semana de gestação também, né, em mulheres previamente normotensas. Então, a crônica a gente identifica antes da 20ª semana de gestação. A hipertensão gestacional seria após essa 20ª semana, mas não vai ter proteinúria e normaliza após o parto, tá? E a pré-eclâmpsia é quando ela tem a hipertensão após as 20 semanas e tem o surgimento, o aparecimento de proteína na urina da mulher, tá? Por isso que algumas vezes, quando a gente tem alguma suspeita, esses exames de proteinúria, eles são requeridos, tá? A pré-eclâmpsia superposta à hipertensão arterial sistêmica crônica, tá? Ela vai ser definida pela elevação aguda da pressão arterial, a qual vai se agregar proteinúria, ou seja, vai aumentar a pressão, vai existir proteína na urina daquela mulher, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática em gestantes portadoras de hipertensão arterial sistêmica crônica com idade gestacional superior a 20 semanas, tá? Essa trombocitopenia, ela é a queda do nível de plaquetas, tá? Da mulher. Então, vai ter a pressão arterial elevada, vai ter proteinúria, presença de proteína na urina, diminuição do nível de plaquetas, né, baixo nível de plaquetas, que é a trombocitopenia, ou alguma anormalidade no fígado, tá? Provavelmente essa hipertensão ela se cronifique. E a eclâmpsia, gente, corresponde à pré-eclâmpsia, ou seja, ela teve a hipertensão depois das 20 semanas, apresentou proteína na urina, e ela é complicada, certo? Quando há convulsões, tá? Que não podem ser atribuídas a outras causas, tá? E é a complicação chamada eclâmpsia. E como a gente afere a APA, tá? Dessas mulheres? A gestante, ela deve estar sentada, certo? Se possível, obviamente, com as pernas descruzadas, pessoal. Então, a gente senta essa mulher, deixa ela com as pernas descruzadas, tá? E com os 2 pés apoiados no chão, tá? Então, senta, os 2 pezinhos dela encostando o chão, certo? O dorso recostado na cadeira e relaxado, tá? Então, a gente vai sentar ela numa cadeira, vai apoiar esse dorso dela na cadeira, tá? Para que ela relaxe. E o braço, ele deve estar mais ou menos na altura do coração. Então, se a gente tiver algum suporte, algo para colocar esse braço no nível do coração, a gente coloca para que ele fique mais ou menos nessa posição, certo? Para que a gente possa aferir. E a gente geralmente deixa os braços livres de roupas, apoiados, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido, certo? Então vai ficar mais ou menos... Vai ficar mais ou menos nessa posição, assim, ele vai ficar ligeiramente fletido, certo? Palma da mão voltada para cima e apoiado, certo? Na altura do coração. Caso as mulheres com níveis de pressão arterial conhecidos e normais antes da gestação apresentem em consulta pré-natal uma pressão arterial igual a 130/90, ou seja, não é ainda considerada hipertensão arterial, tá? Elas devem ser orientadas a diminuir a ingestão de sal, aumentar a ingestão hídrica e praticar atividades físicas regularmente. Para quê, pessoal? Para que esse nível de pressão não continue subindo, tá? Para que a gente consiga, principalmente após a 20ª semana, manter esse nível de pressão arterial em valores normais, né? Manter essa mulher normotensa, tá? Então, tá ali durante a consulta pré-natal, né? Tá ali 130/90, 120/90, tá ali sempre alta, sempre oscilando, mas não ultrapassa 140%. Então, a gente deve orientar essa mulher a diminuir o sal da alimentação, se possível cortar carboidratos também, tá? E aumentar principalmente a ingestão hídrica, tá? E praticar também atividades físicas regularmente para que ela se mantenha saudável e esse nível pressórico não aumentar. E se os níveis da pressão dela continuarem subindo, mesmo a gente fazendo todas essas precauções, tomando essas precauções,
ou a gestante apresentar cefaleia, tontura, edema e proteinúria, ela deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco, ou seja, porque ela está desenvolvendo ali um fator de risco, certo? Então, tá ali, a pressão continua subindo, ou então a mulher apresenta cefaleia constante, tontura, edema, tá? Edema não é mais tanto um fator de risco, porque pode ser associado a outras coisas, tá? Mas se apresenta edema também, principalmente proteinúria, a gente encaminha para o alto risco. Outra doença, né, que vai caracterizar também para essa mulher fazer parte de um pré-natal de alto risco, são as situações hemorrágicas na gestação, tá? Então, a gente tem as situações hemorrágicas na primeira metade da gestação e na segunda metade, certo? Até a 20ª semana, 22ª semana e pós essa 20ª semana, tá? Na primeira metade da gestação, a gente vai ter abortamento, descolamento coreominiótico, gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica, gestacional benigna, que a gente chama de molidatiforme. E, na segunda metade, placenta prévia e descolamento prematuro de placenta, certo? Olha só. Aborto, como a gente já estudou, a gente sabe que é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes da 22ª semana, ou seja, na primeira metade da gestação. A partir dessa primeira metade não é mais um aborto, tá? Ou quando o concepto pesa menos de 500 gramas. Ele pode ser espontâneo ou provocado, tá? Precoce, quando acontece antes das 12 semanas, e tardio, da 13ª à 22ª semana. Dentre o aborto, a gente vai ter algumas classificações, tá? Primeira de todas é o aborto evitável ou ameaça de abortamento. Ou seja, a gente vai ter algumas características que vão ser presença de sangramento vaginal discreto ou moderado com o colo do útero fechado, tá? Então, a gente vai ter aquele sangramento leve, vaginal, pouquinha coisa, tá? Com o colo do útero fechado, ou seja, o colo do útero vai permanecer fechadinho, tá? Os sintomas vão ser discretos ou ausentes, tá? É necessário uma ultrassonografia, tá? Para a gente ter certeza daquele abortamento, né? Daquela ameaça de aborto também. E o tratamento, geralmente, se faz com repouso no leito dessa mãe, tá? Domiciliar, geralmente, e o uso de antiespasmódicos, tá? Que são aquelas medicações que vão evitar os espasmos abdominais, tá? Para que não tenha nenhum espasmo, para não contribuir com esse abortamento, tá? Então, geralmente a mulher fica em repouso no leito em casa. É bem chatinho, né? Mas é extremamente importante. E sempre, pessoal, nessas suspeitas de aborto, a gente solicita o exame para sífilis, né? O VDRL, para afastar esse diagnóstico, porque se der confirmado, entrar com o tratamento, né, a profilaxia de antibiótico quanto antes. O aborto inevitável é quando a perda da integridade do ovo, tá? Sangramento moderado a acentuado, contendo coágulos e ou restos ovulares, tá? O colo uterino ele é permeável, ou seja, ele não vai estar fechadinho, ele vai estar abertinho, tá? A mulher também ela vai sentir dor em cólica de forte intensidade e redução do volume uterino, tá? Principalmente, pessoal, quando a gente vai fazer aquela medida da altura uterina, ela não tem ali uma evolução, não é uma altura uterina condizente com a semana gestacional, tá? Então, vai ali indicar um aborto, certo? Então, essa mulher, ela é encaminhada para o hospital de referência obstétrica para a realização da curetagem e estabilização hemodinâmica dela, tá? Então, vai fazer a reposição volêmica, a gente vai entrar com soros, até transfusão sanguínea, se necessário, tá? Vai fazer essa curetagem e os sintomas que essa mulher vai apresentar é aquele sangramento mais presente, tá? Com coágulos, restos ovulares. Realmente ela vai sentir, tá? E o colo do útero dela não vai estar fechadinho, vai estar aberto,
tá? Então, ela precisa ir para o hospital para fazer a curetagem. O aborto retido, pessoal, é a interrupção da gestação com permanência do produto conceptual na cavidade uterina. O que é isso? A gestação foi interrompida, ou seja, aquele feto, aquele embrião morreu, né? Mas continua dentro da barriga da mãe, tá? Lá dentro do útero, ele não sai, certo? Então a gente chama isso de aborto retido. Nesse inevitável, ela tem a perda, né? Do feto, do embrião. Ele saiu, né? Ele saiu ali do útero, mas aqui no retido ele fica lá dentro realmente, como o próprio nome diz, tá? Ela vai apresentar um discreto sangramento, o colo vai estar fechado, tá? Regressão dos fenômenos gravídicos e redução do volume uterino também em relação à idade gestacional, ou seja, a gente vai fazer aquela medida da altura do fundo uterino, a gente não vai ter nenhum tipo de evolução, vai ficar ali sempre a mesma coisa ou até mesmo diminuindo, certo? A gestante também ela vai ser encaminhada para o hospital de referência obstétrica para fazer a curetagem também, tá? E o aborto infectado, pessoal, é o quadro infeccioso materno com presença de ovo íntegro ou não, e quadro hemorrágico ele vai ser variável. Pode apresentar secreção fétida endovaginal, então a mulher ela começa a soltar aquela secreção fétida, dor pélvica intensa, tá? Palpação, quando a gente toca na pelve dessa mulher, ela vai relatar uma dor intensa, calor local, a gente vai sentir também essa pelve dela quente e ela vai apresentar um quadro febril, além de comprometimento do estado geral. A gente vai fazer o encaminhamento dessa mulher também para a referência obstétrica, para estabilização hemodinâmica, antibiótico terapia e até tratamento cirúrgico, caso seja necessário, tá? Se o concepto realmente ele não for retirado, vai precisar fazer um tratamento cirúrgico, tá? Outra morbidade que a gente vai encontrar é a gravidez ectópica, tá? Que é quando a anidação, ou seja, a implantação do ovo, ela acontece fora do útero, tá? Sendo mais frequente a gravidez tubária, tá? Os sintomas vão ser atraso menstrual, vai dar o teste positivo do mesmo jeitinho, mas aí ela também vai apresentar perda sanguínea, vai relatar dor na pelve, evoluindo para essa dor começa leve, mas aí ela vai evoluindo para uma dor contínua, ou seja, ela vai sentir essa dor o tempo todo e bastante intensa, tá? Então, como vocês podem visualizar aqui na imagem, deixa eu ver se meu mouse aparece. Como vocês estão vendo aqui na imagem, 70% desses casos de gravidez ectópica acontece aonde, pessoal? Aqui, ó. Tá? Nas tubas uterinas, tá? 70%. E aí ela pode acontecer aqui nas fímbrias, até mesmo nos ovários, tá? Aqui, ó, próximo ao colo do útero, fora do útero. Então, são casos raros, mas que acontecem, certo? Outra doença também, pessoal, é a doença trofoblástica gestacional, tá? É o evento patológico, pessoal, consequência de fertilização aberrante, representado por formas clínicas distintas. Eu nem coloquei aqui para vocês a imagem realmente, assim, do concepto, nesse caso da mole datiforme, né? É muito pesada, então eu decidi não colocar. É uma neoplasia, pessoal, é um tumor, geralmente ele é benigno, que se desenvolve a partir do tecido placentário, tá? Em fases precoces de uma gravidez, e esse embrião ele não se desenvolve normalmente, ou seja, aconteceu a gestação, aquele tecido placentário aquela placenta ali começou a se desenvolver uma neoplasia, ou seja, um tumor, tá? E vai tomar conta realmente ali daquela cavidade uterina e vai prejudicar também o embrião, certo? O embrião ele não se desenvolve normalmente. Caso vocês queiram, podem dar um Google aí em mole datiforme, que vocês vão ver que as imagens realmente são pesadas. Tá? Não quis colocar aqui não para vocês. Outro também, né? Aí a gente já está partindo para a segunda
metade da gestação, é o descolamento prematuro de placenta, tá? Vai ter a separação da placenta do seu sítio de implantação no corpo uterino, tá? Antes do nascimento do feto. A gente sabe que esse descolamento, ele só ocorre no momento ali do parto, tá? Mas aí, antes do parto, essa placenta ela vai começar a se separar, tá? Então, o descolamento prematuro de placenta vai se iniciar com um sangramento e vai acarretar a formação de um hematoma. Tá? E o deslocamento da placenta do seu sítio normal de implantação. Então, tá ali, vai começar um pequeno sangramento e essa placenta ela vai começar a se soltar, certo? O sangue ele fica represado e vai se coagular atrás da placenta, caracterizando o hematoma retroplacentário. E os sintomas, geralmente, desse deslocamento são dor abdominal súbita, ou seja, vai aparecer uma dor forte do nada, perda sanguínea de cor vermelho escuro, ou seja, já é um sangue mais... vai ser aquele sangue coagulado, né, aquele sangue escuro, com coágulos, e em pouca quantidade, tá? Em alguns casos, o sangramento pode até ser oculto, não ocorrer esse sangramento, tá? E aqui, ó, a gente tem a imagem, a gente tem o útero, tá? A gente tem aqui a placenta, e aqui a gente tá vendo, ó, um sangramentozinho vai ocorrer esse deslocamento, esse descolamento, tá? E vai se iniciar um sangramento, tá? E esse sangue, ele pode chegar até a vagina, certo? Como não? Ele pode ficar retido, tá? Esse sangue coagular e virar ali um hematoma. Pessoal, outra morbidade que vai acarretar para as mulheres, tá? Para ser um pré-natal de alto risco, é a diabetes gestacional, tá? A gente sabe que a diabetes é a hiperglicemia, né, no nosso corpo, e ela é diagnosticada pela primeira vez ou se inicia durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto. Ou seja, a mulher considerada saudável, fez aquele testezinho capilar, né, e deu ali um valor elevado, certo? Então, vão ser feitos alguns exames, tá? Que geralmente é feito para o diagnóstico o teste oral de tolerância à glicose de 75 a 75 gramas, ou seja, coleta o sangue antes, a mulher toma esse preparo com 75 gramas de glicose e após 2 horas é coletado novamente esse sangue para ver ali a tolerância dessa mulher à glicose. E dali vai sair o diagnóstico de diabetes, tá? E ela pode persistir, pessoal. Ela pode ser transitória, só realmente durante a gestação, mas após o parto ela pode persistir, tá? E aí ela vai ficar cronificada e vai ser uma diabetes mellitus tipo 2. Os sintomas clássicos são poliúria, tá? Ou seja, muitas micções, polidipsia, sede excessiva, polifagia, muita fome e perda involuntária de peso. Outros sintomas que podem ser caracterizados da diabetes mellitus gestacional são fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar e infecções de repetição. Geralmente a mulher fica com aquelas infecções recorrentes, principalmente infecção urinária. Tá? E aqui tem alguns fatores de risco para diabetes gestacional, né? 35 anos ou mais, sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso durante a gestação. Tá? A gente sabe que as mulheres com sobrepeso e obesas, né, vai ter um risco maior, mas aquelas mulheres que são saudáveis, né, mas que começam a ganhar peso excessivamente durante a gestação, elas também vão ser consideradas de risco, tá? Isso é um fator de risco. Deposição central excessiva de gordura corporal, ou seja, gordura na região abdominal depositada excessivamente. Mulheres com baixa estatura, menores de 1,5 m. Crescimento fetal excessivo, ou seja, aqueles bebês gigantes, tá? Polidrâmino, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual. Mulheres que têm antecedentes de abortamentos de repetição, tá? Ou seja, abortava
constantemente, malformações, morte fetal ou neonatal, né? E a macrosomia, tá? Que é quando o bebê ele nasce com mais de 4,5 kg ou realmente o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional em gravidez anteriores. O histórico familiar de diabetes mellitus em parentes de primeiro grau e a síndrome dos ovários policísticos, tá? Também são considerados fatores de risco. E aí, pessoal, olha só, o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional pode exigir um aumento considerável de exames e monitoramento durante o pré-natal e o pós-parto, né? Já que ela vai ter essa morbidade, obviamente, a gente vai precisar fazer uma monitorização dessa mulher mais atenta, mais de perto. Na grande maioria dos casos, os efeitos relacionados ao diabetes mellitus gestacional para a mãe e para o feto não são graves. Para a maioria das mulheres, o diabetes mellitus gestacional responde bem somente à dieta e exercícios físicos, então a gente troca essa dieta dessa mulher, apoia, incentiva os exercícios físicos e a gente consegue estar tendo aí uma reversão, né, uma diminuição desses níveis glicêmicos. E pode-se utilizar também adoçantes artificiais com moderação, porque tudo em excesso traz riscos. Então, se possível, corta açúcar e carboidrato, tá? Algumas mulheres vão necessitar de insulina e caso as outras medidas farmacológicas não controlarem a doença, tá? Então, caso ela está tomando a medicação, está fazendo a dieta, cortou açúcar, cortou carbo, mas mesmo assim tem a persistência, né? Provavelmente essa mulher ela vai necessitar de insulinoterapia, tá? Então, olha só como foi rápida essa nossa aula de pré-natal de alto risco, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco dessas enfermidades que acarretam, que levam essa mulher a chegar aí para um diagnóstico e partir para uma atenção especial, né, que é o nosso pré-natal de alto risco. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.